Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês a review do primeiro volume do Marvel Saga Homem-Aranha, De Volta ao Lar. No caso, o meu formato é mensal, mas lá na frente eu faço a comparação entre os formatos, beleza? Bora lá! O Marvel Saga é a versão do Homem-Aranha do Marvel Deluxe. O Homem-Aranha ele é tão importante que ele deu origem a uma linha de publicações só porque a Panini nunca tinha feito uma versão deluxe do Homem-Aranha. E essa coletânea, ela publica as histórias desde 2001 e vai até, eu acho que, o Pacto com Mephisto, se eu não me engano. Talvez até passe, eu não tenho certeza. Atualmente ele já tem 6 edições. E à medida que for avançando, à medida que vocês forem gostando dos vídeos também, eu vou trazendo as reviews pra cá, beleza? O que a gente tem nesse primeiro volume? O primeiro arco, que é o De Volta ao Lar, e 2 edições do Peter envolvendo o Peter e a Tia May. E assim, o que me chamou a atenção nessa história? Eu não sabia disso, tá? Eu vim descobrir quando eu fui reler pra fazer essa review. Mas essa série, ela ganhou o prêmio Eisner de melhor série na época. E isso não é pouca coisa, ainda mais por uma história do Homem-Aranha que dificilmente é premiada. Cara, o que me prende a atenção nesse título? Uau, o que mais destaca pra mim? Ela tem toda aquela... Ela traz de volta aquela dinâmica dos anos 60 do Peter refletindo, do Peter pensando na própria vida. Ela é muito autocentrada. A gente vai ver muitos e muitos e muitos quadros do Peter pensando na própria vida, pensando no que ele fez de errado, no que ele tá passando, no que tá acontecendo com ele. A dinâmica da narrativa, ela é muito boa, porque, tipo, não precisa o Peter ficar falando, não é verbalizado. Tá lá escrito, mas não tá verbalizado. Ou seja, a história consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Botar o pensamento do Peter para funcionar enquanto mostra outra coisa. E essa combinação de pensamento e ação funciona muito bem. Por exemplo, no começo da história, a gente já tem o Peter ali pensando em tudo que tá dando errado na vida dele, no fato de ele estar separado da Mary Jane, no fato dele estar sozinho, de não ter ninguém, de não ter emprego, de não ter nada. E enquanto isso, a gente tá vendo só o Homem-Aranha balançando de um lugar pro outro, chegando num prédio abandonado e demolindo o prédio de raiva, descontando todo o ódio que ele tá sentindo. E isso funciona muito bem. E também tem muita autodepreciação. Tu vê o Peter reclamando da própria vida, do quanto tudo tá dando errado, do como a vida dele é uma merda e tal. E assim, ok, né? Ele não tá legal. E ele tá pensando muito na vida, pensando o que ele vai fazer a seguir. Ele não tem um emprego fixo, ele trabalha como freelancer. E de repente, ele se pega ali, parado na frente do colégio Midtown, onde ele estudou quando ele era moleque. E ele vê, tipo, jovens nerds sofrendo bullying e tal. E ele percebe o seguinte: ali não tem ninguém para incentivar esses jovens. Tem muita gente igual ele que não tá tendo as mesmas oportunidades que ele. Ele vê que a escola tá largada, tá jogada, tá aos pedaços, entendeu? Tá caindo. E ele pensa, ok, eu acho que eu posso fazer a diferença nesse lugar. Ele resolve virar professor, que é uma das grandes inovações que o personagem sofreu desde os anos 60. Ele não tinha feito muita mudança desde aquela época. Ele é fotógrafo, freelancer e acabou. Ele vai pra um emprego, volta pra fotógrafo, vai pra outro emprego, fotógrafo. E ele passou sendo fotógrafo até o final dos anos 2000. Que foi quando entrou o Straczynski e falou, não, ele vai ser professor, pronto. Outra coisa também é que as histórias elas se tornaram muito humanas mesmo. Tipo, não tem, por enquanto, pelo menos. Ok, rola uma parada mística envolvendo Morlun e tal, mas eu tô falando assim, o núcleo escolar, ele tem um peso maior. O Peter, ele não tá ali só pra dar as aulinhas dele e acabou. Tu vê que os estudantes ali, os alunos, o ambiente escolar no geral é quase que um organismo vivo. Tu consegue sentir as coisas acontecendo, tu consegue... Ela tem uma função dentro da narrativa, entendeu? Tem uma mensagem a ser passada ali. Por exemplo, no dia que o Peter foi pegar o contrato dele pra começar a dar aula, acontece um tiroteio na escola.
E aí ele começa a trocar ideia com alguns alunos ali que são jovens prodígios, os garotos ajudam ele vai deter o atirador, quando ele vai ver, o atirador é um estudante. O menino sofreu tanto bullying que ele surtou. Ou então, mais pra frente, tem uma aluna que é brilhante, mas que tá sendo prejudicada pelo irmão que é viciado em droga. Beleza, isso é mais um ponto. Tem outro. A história, ela traz uma releitura dos poderes do Homem-Aranha. Tipo assim, todo mundo conhece a historinha. Uma aranha radioativa mordeu o Peter e ele ganhou poderes, certo? Só que, no início dessa fase, um belo dia, enquanto o Peter tava dando apavoro nos moleques, aparece um cara grudado na parede igual ele, e o cara simplesmente fala: "E aí, Peter? Pera lá, como é que esse cara conhece o Peter?" E o Peter resolve investigar. E esse cara, ele é recorrente do título, ele fica aparecendo várias e várias vezes. E ele fala pro Peter o seguinte, ele bota uma pequena dúvida na cabeça do Peter. O que veio primeiro? Os poderes da aranha ou a radiação? Quem deu poder pra quem pra fazer quem tu é? Será que a aranha já tinha poderes e teve que rastejar com a radiação pra te picar? Ou será que a radiação deu poderes pra aranha que acabou te encontrando? Tem uma obra do acaso ou do destino? O Peter fica muito com o pé atrás nisso. Só que esse cara, que é o Ezequiel, ele continua aparecendo na vida do Peter porque ele quer que o Peter entenda uma coisa. Os poderes dele são de origem totêmica. Então ele está sendo perseguido por um cara que se alimenta dessa energia totêmica, que é o Morlun. E tipo, ele quer ajudar o Peter a sobreviver ao Morlun, porque o Morlun é imortal, é um caçador implacável e raramente, ou melhor, nunca, alguém que tá sendo caçado por alguém do tipo do Morlun sobrevive. Resumindo, ele apareceu como um amigo para estender a mão e falar: "Eu vou te ajudar". Só que o Peter, sendo do jeito que ele é e tal, e tipo, com o pé atrás e nunca desistindo, ele rejeita. Ele rejeita o apoio do Ezequiel, assim como ele rejeita a hipótese de que os poderes dele têm uma ligação com o destino. Foi acaso, ele era só um estudante, ele tava ali, do nada ele foi picado. Não tem como o destino ter regido tudo isso. É simplesmente impossível, é inconcebível um negócio desses. E aí o Ezequiel explica: "Não, mas pensa o seguinte, você conhece uma pessoa pelos seus vilões. O Capitão América luta com pretensos patriotas. Os X-Men lutam contra outros mutantes. Mas você luta contra outros totens. Sejam lagartos, polvos, gatas, ratos. Todos os vilões do Homem-Aranha, eles têm um parâmetro animal dentro deles." E o Ezequiel explica o seguinte: de certa forma, sabendo eles ou não, eles tentam absorver o poder desse totem, se tornar aquele animal que eles representam, e eles meio que sentem raiva do Peter porque ele é original. Tipo assim, todos eles ali têm poderes, mas são poderes artificiais. O único que tem poder de verdade é o Homem-Aranha, dos inimigos que tem referência animal. E o Morlun, ele também tá procurando o Peter justamente porque ele é puro em relação à ligação totêmica dele. Enfim, é uma parada muito misticista. O ponto é, o cara tá sendo caçado por um vilão chamado Morlun. E ok, o Peter não leva a sério esse aviso do Ezequiel, até que o Morlun chega na cidade. Ele faz um ataque no meio da cidade, mata algumas pessoas, destrói casas, destrói vidas, não sei o que. E quando o Peter chega, ele olha pro cara daquele jeito, ele pensa, ele vai meter uma piada, o Morlun só dá uma. Ele arrebenta um carro na queda. Dali, o Peter percebe que o Morlun, ele não é um vilão qualquer. Ele é diferente de tudo que ele já enfrentou. O próprio Peter fala: "Eu já apanhei do Thor e eu já apanhei do Hulk. E nada se compara ao soco desse cara. Eu não tenho chance nenhuma. Mas ele continua indo pra cima. Ele luta contra o Morlun. E tipo, como eu tinha falado também, tu não consegue saborear direito os eventos. Então o que eu fiz? Pra dar uma melhorada na interpretação da história, eu demorei um pouco mais em cada quadro pra tentar sentir um pouco mais a tensão do momento. E cara, essa é de longe uma das histórias que eu mais senti tensão, assim, mais cagaço quando eu tava lendo. Mesmo sabendo que o Peter ganha no final, tu consegue sentir um pequeno pânico vendo ele tentar sobreviver ao Morlun, ele fugindo ali, tentando escapar. Velho,
Tipo assim, o Peter, ele lutou por 12 horas sem parar, sem descanso algum, só tentando fugir, bater e correr, sobreviver, e ele não conseguiu. Tipo assim, ele sobreviveu, mas ele não conseguiu escapar do Morlun. Nem quando ele botou roupa civil pra tentar disfarçar, porque o Morlun conseguia farejar ele. Cara, imagina o pânico que seria. Tu tá de boa e tem um maluco implacável correndo atrás de ti. Tu não tem pra onde ir. Tu não tem pra onde ir. Tu só tem duas opções: continuar fugindo ou aceitar a morte. E o Peter, como a gente sabe, ele não desistiu, ele só continuou correndo. E vai. Foi atrás do Ezequiel. O Ezequiel não podia ajudar ele, porque o Morlun já tinha encontrado. E tipo, ele conseguiu dar uma pequena cegueira no Morlun, conseguiu disfarçar um pouquinho, conseguiu fugir um pouquinho. Só que, quando ele parou pra, tipo, ganhar tempo, o Morlun reapareceu. Já era, não dava. E durante a luta, durante as várias fugas que ele fez, tu consegue sentir o quanto ele se importa com as pessoas na vida dele. Tipo assim, ele conseguiu roubar umas moedas lá de um pedinte falso, enquanto ele tava correndo do Morlun. Primeira parada, ele ligou pra escola, falou que não ia poder dar aula. Continua correndo. Próxima parada, Mary Jane. Não conseguiu falar. Esquece, continua correndo. Próxima parada, Tia May. Ele todo arrebentado, quase morto. Oi, Tia May? Como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Peter, você parece cansado. O que foi? Não, eu tô bem, tô bem. Eu só queria que a senhora soubesse que eu amo muito a senhora e que a senhora é tudo pra mim. E que muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim durante todos esses anos. Tá? É só isso. Te amo. Desligou, virou, ele quase ia aceitar a morte. Tu vê o quanto o Tia May pesa na vida do Peter quando ele sabe que ele tá morrendo e a primeira coisa que ele pensa é ligar pra Mary Jane e pra Tia May. Olha o quanto que ele se importa com a mulher. E um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar enquanto eu tava gravando é que é o seguinte: o Morlun parece que sabe que o Peter vai tomar as dores de todo mundo que tá sofrendo. Por isso que ele pega e bota a gente em perigo. O próprio Peter, ele fala isso em determinado ponto. Ele fala: cara, como eu queria que isso fosse problema de outra pessoa. Só por um minuto. Não dá. Eu tenho que cuidar disso. É legal ver como ele toma pra si a responsabilidade. Por mais que ele esteja quebrado, completamente destruído, quase morto, praticamente por um fio de vida, mas ele continua tentando. E aí, quando ele quase aceitou a morte, o Morlun apareceu. O Ezequiel apareceu pra ajudar. Mas deu merda. O Ezequiel acabou morto. E aí o Morlun deu uma brecha que foi o mínimo necessário pro Peter sobreviver, sabe? O mínimo necessário pro Peter se curar das feridas que ele tinha. Ele já tava com costela partida, braço quebrado, coração quase explodindo de adrenalina e tal, quase morto. E o Peter, ele tem uma ideia. Ele vai pra uma usina nuclear, bola um composto específico lá que ele mesmo manipulou e injeta em si. Porque ele conseguiu, graças a uma amostra de sangue do Morlun, ele conseguiu descobrir o seguinte: o sangue dele não é puro. Não é o que o Morlun estava esperando que fosse. Tipo assim, ele é um grau altíssimo de pureza em relação a todos os outros símbolos totêmicos, mas não é puro porque tem uma pequena dose de radiação. Então qual é a ideia dele? Ah, eu não sou puro. Eu não tenho, o meu sangue não é 100% livre de radiação. O que eu vou fazer? Injetar radiação. Ele colocou, tipo assim, a dose que a aranha picou ele é o que? Sei lá, 0,005 ml de radiação. O Peter colocou tipo 250 ml, uma latinha de coca assim de radiação no sangue. É uma dor absurda. Ele descreve isso, é uma dor absurda. Ele quase perde a consciência. Quando o Morlun chega pra absorver a energia vital dele, o Morlun queima. O Morlun não consegue absorver porque tem muita radiação. Em 5 edições, ou melhor, em 6 edições, é a primeira vez que tu não sente cagaço. É a primeira vez que tu vê um brilho de esperança nos olhos do Peter, apesar de que ele tá de máscara. Tu consegue ver que o Peter, pela primeira vez, ele para de ficar com medo e ele percebe: eu tenho uma chance. Eu vou derrotar esse cara. E é agora.
Ele vai pra cima do Morlun com tudo. Cada soco que ele dá, a cara do Morlun vai deformando, porque tá só radiação naquilo. E tipo, aqueles 250 ml que ele meteu no sangue vai diluindo a cada soco que ele dá. Então, a cada vez que ele bate, vai ficando mais e mais fácil de derrotar o Morlun. Ele moe o Morlun na porrada. E ele não ia matar o Morlun. Ele tava pensando ainda no que ele ia fazer. O Morlun disse: "Ah, não, pelo amor de Deus, me deixa viver. Eu vou parar de te caçar, não sei o que, eu vou embora." Só que tinha um cara que era assistente do Morlun. E esse cara tava de saco cheio. Ele realmente pegou e matou o Morlun. E aí vem uma reflexão legal do Peter, que é o seguinte: eu realmente não queria matar ele, mas por algum motivo, será que eu tô me sentindo aliviado dele estar morto? Eu não deveria, eu sei que isso é errado, mas de certa forma eu me sinto bem dele ter morrido. Que é um ponto interessante, porque como a gente sabe, o Homem-Aranha não mata. O Homem-Aranha não mata de jeito nenhum. Então, o Peter parar pra pensar isso é um negócio interessante, porque, tipo, ele tá ciente do sentimento dele. Ele tá ciente de que ele, de certa forma, tá feliz do Morlun ter morrido no final. Beleza, o pior já passou. Hora do Peter ir pra casa e descansar. Só que a ligação dele pra Tia May fez a Tia May ficar um pouco preocupada e ela resolveu passar na casa do Peter pra ver se estava tudo bem. Quando ela chega lá, ela encontra o Peter todo arrebentado e o traje de Homem-Aranha e os lançadores de teia. Ela olha aquilo, ela fica completamente abalada. Ela fica tipo... Ela fica em choque. A véia fica em choque, mano. E só que ao invés de acordar o Peter e ficar: "O que é isso aqui? O que é isso aqui?" Ela pega o pedaço de traje assim, que ela encontra rasgado e vai embora. Aí, no caso, o que seria a edição seguinte virou o especial do 11 de setembro, que tá no próximo volume, e daí pula pra edição 37. Que no caso é uma edição muito legal, que como eu falei, o Peter tá conversando com uma aluna dele, ele não sabe que a Tia May sabe ainda, e ele tá conversando com uma aluna dele, porque essa aluna, ela é brilhante, ela tira notas boas, só que ultimamente ela tá muito desfocada na aula. E ele investiga pra ver o que aconteceu, e ele descobre a história dela, que no caso, o pai dela era vagabundo, a mãe dela era viciada, alguma coisa assim. Ela ficou abandonada pra ir morar com os tios, ela e o irmão, só que aí no final eles acabaram indo parar num abrigo. E aí ela tem que lidar com a vida dela como estudante. Ela não tem casa, ela mora praticamente debaixo da ponte, mora num puxadinho todo feito de pano velho. E tem que cuidar do irmão que é drogado, tem que fazer os deveres do irmão pro irmão parecer que tá indo bem na escola. Tipo assim, é um negócio muito real, sabe? E tu consegue sentir a impotência do Peter quanto a isso, porque tipo, ele coloca uma roupa colada e bate em malucos fantasiados, mas ele não consegue cuidar de crianças que estão sendo vítimas de drogas. Direta ou indiretamente, tá ligado? Tem certas coisas que ele mesmo se culpa de não ter percebido antes, porque ele falou: "Cara, eu passo aqui quase todo dia, é parte da minha rota, e eu nunca vi essa galera aqui. Quando foi que eu deixei de cuidar dessa galera?" E pra piorar, o irmão dela tem uma overdose, ele leva ele correndo pro hospital e tal, chega lá, ele briga com os enfermeiros: "Tu vai atender esse maluco aqui sim, ele tá morrendo, ele tá tendo uma overdose, se ele morrer eu te quebro uma porrada." E enquanto isso, o Peter tenta falar com a Tia May também, só que a Tia May tá sumida. A Tia May passou o dia praticamente inteiro sentada assim na praça pensando na vida, pensando no fato do sobrinho dela ser o Homem-Aranha. E aí, depois que ela finalmente toma coragem pra ligar pro Peter, ela fala: "Não, deixa, eu tô indo na tua casa, a gente tem que conversar." E aí entra a melhor de todas as edições, que é a conversa. Cara, essa história ela é maravilhosa. O arco inteiro ele é excelente, mas essa história ela é maravilhosa. Porque assim, o Peter ele escondeu todos esses anos que ele era Homem-Aranha, certo? Só que ele também se culpa pela morte do Tio Ben. Ele se culpa de ter deixado aquele ladrão escapar e tal. Só que aqui o que a gente descobre? Primeiro, a Tia May, por mais que ela não goste do Peter ser Homem-Aranha, ela vai apoiar, porque é o sobrinho dela, ela ama ele. Ela finalmente entende o motivo dele fazer isso.
E aí tu percebe que os dois se culpavam durante todos esses anos. Mas é um detalhe tão íntimo, tão pessoal, que eles nunca abriram um pro outro esse ponto. Porque o Peter, ele se culpa de ter deixado o ladrão escapar, só que por outro lado, a May se culpava de ter deixado o Ben sair. Porque eles brigaram por um motivo tão tosco que, tipo, o Ben simplesmente saiu de casa, ficou ali na varanda pensando na vida. E a May já tinha até esquecido a briga, então ela podia ter chamado ele de volta. Só que ela não chamou. E aí o Ben simplesmente continuou andando na rua e acabou no lugar errado na hora errada. Ou seja, é tipo assim, o Peter causou um lado da desgraça e ela causou o outro. Então todos esses anos, se eles tivessem conversado, eles estariam bem melhor um com o outro. E aí no fim, ela conversa com o Peter, ela até brinca que achou que ele fosse gay durante todos esses anos, porque ela, tipo, eu aceitaria se tu fosse gay. Eu não tenho problema com isso, tu é meu sobrinho, eu te amo. Eu só realmente estranhava e tal, mas agora que você é Homem-Aranha, né? É um pouco estranho ainda. Na verdade, eu preferia que fosse gay, mas enfim. E, tipo, é legal ver. É um passo gigantesco que o Straczynski deu na relação do Peter com a May. Porque, cara, sério, foram 40 anos de enrolação deles dois. E, tipo, o Peter mentindo na cara dura, o Peter tendo que enganar ela, o Peter tendo que dar desculpa esfarrapada, e a May sempre, tipo, segurando as pontas na credibilidade, entendeu? Porque ela não queria que o sobrinho dela fosse uma pessoa ruim, mas ao mesmo tempo ela não gostava que ele mentisse. E ele pegar e contar pra ela, ou melhor, o Peter jogar limpo com ela pela primeira vez é algo libertador, tanto pra ela quanto pra ele. No fim, ela diz que vai tentar aceitar melhor essa situação. Ela não apoia, mas ela vai tentar apoiar ele. E o Peter, pela primeira vez, ele se sente livre pra ser herói. Ele não carrega essa culpa de ter que esconder da Tia May que ele é Homem-Aranha. E não carrega mais aquela culpa de tipo... Ah, a Tia May tá preocupada comigo, a Tia May vai ficar mal se não sei o que. Ele carrega um pouco, mas tipo... Ele pela primeira vez pode ser herói pra valer sem medo do que a Tia May vai pensar dele, entendeu? É um peso que ele tira da consciência. Cara, esse volume ele é maravilhoso. Sério, ele é excelente. Eu só realmente não gosto da parada do Totem Aranha. Tirando isso, é maravilhosa essa história. É 9.9 a nota que eu dou pra ela. E agora, né, bora falar de número. Seguinte... essa história ela foi publicada aqui no Brasil em 3 versões, tá? Tem a versão mensal, que é a que eu tenho. Tem a versão capa dura da Salvat e tem a capa dura do Marvel Saga. Eu, particularmente, eu fiz pesquisa de mercado, tá? Se tu não confia em mim, pode fazer também a tua pesquisa. Mas, o que eu te digo? A versão da Panini tá valendo muito mais. Porque é o seguinte, a versão da Salvat, ela tem 6 edições. É só da edição 30 até a 35. E o próximo encadernado dela é da 37 até a 45. É o mesmo conteúdo dos 2 primeiros volumes do Marvel Saga. Só que o da Salvat está numa faixa de 27 a 35 reais. Tá nessa faixa. O da Panini tá 20. E na Amazon tu consegue os 2 primeiros volumes por cerca de 42 reais. 45 no máximo. O da Salvat está entre 50 e 55. Então, dessa vez, a Panini tá mandando bem no preço. Mas bora ver nos outros volumes, né? Enfim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Compartilha com os amigos se tu acha que essa review vai ser útil para eles de alguma forma, ou então só para ajudar o canal mesmo. E também não esquece de doar no Apoia-se se tu puder. Doando a partir de R$1 tu concorre ao sorteio de Aranha Verso número 1. O sorteio vai até final do mês. Eu acho que início do mês de janeiro eu vou estar fazendo o sorteio. Ou melhor, eu vou estar fazendo o envio, beleza? E é isso aí. Conto com vocês pro próximo vídeo, beleza? Vejo vocês lá. Tchau!